Meu nome é Cláudio Palhares, sou consultor em segurança do trabalho. Eu, desde muito novo, sempre fui uma pessoa criada praticamente dentro de igreja evangélica. Desde muito novo comecei a aprender sobre a palavra de Deus. Fui para Belo Horizonte, para uma escola onde se estudava teologia e também sobre missões. E foi onde eu comecei a me envolver também com a parte de missões. Eu decidi que eu realmente queria fazer alguma coisa diferente para Deus. Eu achava que realmente aquele era o chamado de Deus para a minha vida, era fazer missões. Dentro da teoria sobre teologia, você se aprofunda muito sobre a questão do caráter de Deus, sobre quem Deus é, sobre o que Ele faz, mas pouca prática do que isso é de verdade na vida de uma pessoa. Salvação era por meio da fé, só que sem nenhuma necessidade de obras. De obras que eu digo, era uma vez salvo, você estava salvo. A partir do momento que você fez a decisão de aceitar Jesus, como a gente chamava, você se encaminhar até a frente, você se batizar, isso diria que você já tinha a sua salvação garantida. Foi quando eu comecei a ter esse primeiro contato com missões, indo para Bolívia, para Portugal, Cabo Verde na África, Senegal, Guiné-Bissau, esses países na África também. Onde eu via morar a partir de 99 e morei durante praticamente 10 anos. O maior problema para mim de passar alguma coisa sobre cura para as pessoas era porque eu mesmo já não acreditava que isso pudesse acontecer. Então, como que eu poderia falar para uma pessoa, se ela estava doente, ela podia ser curada, se eu mesmo já não acreditava naquilo? Então, para mim, era passar mais a teoria da salvação. Ou seja, independente se você está doente, se você está numa vida miserável, o que Deus vai resolver é exclusivamente o seu problema de salvação. O máximo que você podia fazer era o quê? Um aconselhamento, baseado também em teorias e muitas vezes na psicologia que a gente aprende, mas nunca dando uma afirmação, que só quem tem uma fé pura pode dar a afirmação que Deus poderia fazer alguma coisa diferente e mudar a história da vida da pessoa. É como se eu estivesse vendendo uma mercadoria e eu tivesse que convencer aquela pessoa. Então eu tinha que usar uma técnica de venda praticamente. Porque quando você não tem o que mostrar, você tem que simplesmente convencer a pessoa, sem ver nada, de que ela precisa daquilo que você está vendendo. Era sempre uma liturgia vazia e uma pregação teórica, né? Era a teoria, com vários pontos e muita letra, mas nada na prática. Já teve um episódio de uma pessoa chegar e pedir pelo filho dela, para que orasse pelo filho que estava doente. E a minha incapacidade diante daquilo era tão grande que eu não tive coragem de ir até a casa dela e arrumei uma desculpa mesmo na época e não fui até a casa dessa pessoa para orar, porque eu não acreditava, na verdade, que aquilo ia ter algum resultado. Era um medo de me envergonhar, na verdade, pela incapacidade de ter fé para que alguma coisa mudasse. Em Cabo Verde, existia uma igreja lá, que a gente chamava de igreja do Queima, que era a Igreja Universal, que as pessoas apelidaram como Igreja do Queima, porque todas as sexta-feiras ela estava com as portas abertas e fazendo o trabalho de libertação, e quando falava queima, que lá em Cabo Verde ainda eles chamavam de queima, né? A gente sempre alertava as pessoas para não ir nessa igreja, que na verdade nós não considerávamos na época como igreja, a gente chamava de púlpito, chamava de seita. Falei tanto para as pessoas da igreja, como para os seminaristas que eu dava aula, que eu cheguei a dar aula no seminário lá em Cabo Verde. Então, a gente sempre falava para as pessoas se vacinarem com relação a essa igreja. Ela estava chegando em Cabo Verde, estava crescendo, indo para todos os vilarejos que a maioria das igrejas não tinham ido ainda. O meu preconceito era tão forte que eu passava na frente da igreja,
E, inclusive, na capital de Cabo Verde, em Praia, era onde estava se construindo a, um templo muito grande lá. E eu sempre passava e falava assim, isso nunca vai terminar. Não tem condições de, num país desse, eles terem a ideia de construir uma igreja desse tamanho. E se construir, não vai ter ninguém lá dentro, porque ninguém vai em igreja aqui. Eles são descrentes. E, de repente, eu vejo um crescimento naquilo que eu achava que era mentira. Então, isso começou a me conflitar muito, muito mesmo, porque as pessoas vinham e falavam. Eu fui curado, ou meu filho foi curado, numa reunião lá na Igreja Universal. E aí, para mim, aquilo ali é conflitante, se tornou mais conflitante ainda quando eu mesmo vinha a adoecer. Procurei um médico e ele disse, olha, tudo indica que você tenha um tumor, e como nós não temos condições aqui de sequer identificar se ele é maligno ou não, mas pelo crescimento dele, a impressão que dá é que ele é maligno, é melhor que você volte para o Brasil e faça o tratamento. Depois de ter passado pelo processo de tratamento, outras áreas da minha vida foram entrando em decadência, e uma delas foi o casamento. Eu perdi um casamento, um relacionamento de praticamente 14 anos, e as pessoas podem atribuir a vários motivos, mas eu já não tinha fé em nada, inclusive no casamento, porque eu já não acreditava em nada, eu não acreditava em mim mesmo. Várias vezes na estrada, como eu tinha a consciência de que o suicídio ele era o fim de tudo, das oportunidades, e poderia me levar ao inferno direto, eu tinha o medo do suicídio. Mas várias vezes, durante o trajeto nessa estrada, eu pensava, se um caminhão desviasse e pegasse o meu carro, seria a melhor solução para tudo. Eu não tinha coragem de fazer. Mas o sofrimento por não conhecer de verdade, eu cheguei à conclusão que eu não conhecia de verdade Deus. Depois de um tempo, eu conheci a minha atual esposa, e ela era afastada da Igreja Universal. E nós começamos a namorar, e pouco tempo depois fomos morar juntos, e já vieram os problemas. E a gente começou a brigar muito, e problemas financeiros, que aí eu perdi o emprego, fiquei 2 anos sem nenhum trabalho, até que chegou um dia que ela falou assim, olha, tem uma palestra em Campinas, não é um culto, não é nada, é uma palestra que vai ter para casais. Vamos comigo? Vamos lá nessa palestra? Falei, vamos. Essa palestra era numa igreja universal em Campinas, porque eu era tão preconceituoso que eu não tinha coragem de ir na mesma cidade que eu morava para que ninguém me visse entrando dentro da Igreja Universal. Eu saí com uma esperança de que ali eles iriam me dar a solução que eu estava buscando para a minha vida. A minha inteligência não me levou em lugar nenhum. Eu sou um bom profissional e estou desempregado, eu sou eu sou um bom conhecedor da palavra de Deus e ela não está fazendo efeito na minha vida. Então, o que eu tenho a perder de pedir para experimentar o que essas pessoas experimentaram? Quando eu comecei a ouvir um pouco mais sobre a fé, a prática da fé inteligente, ou seja, uma fé que dá resultado, que não é uma fé teórica, em que você conhece um Deus que fez, mas um Deus que ainda faz. E era uma das coisas que me chamava muita atenção, porque se falava do Espírito Santo e eu não sentia nada. Eu falei assim, mas como pode? E ali eu comecei a ver mais do que eu podia imaginar, e hoje eu digo com toda certeza que é a igreja que mais fala sobre salvação, é justamente a Universal. Quando eu recebi o Espírito Santo, essa certeza de que eu estava salvo, ela tomou conta de mim. E aí foi aonde veio realmente
uma alegria diferente, uma alegria que não é uma alegria proporcionada por nada mais do que a certeza que a partir daquele momento Deus tinha me aceitado para Ele. Nasceu realmente em mim esse desejo de mostrar para as pessoas ou apresentar para as pessoas essa experiência, esse Deus que eu tinha conhecido. Então, não só através da evangelização da igreja, mas quando uma pessoa fala, olha, eu tenho um problema assim, 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 meu problema não tem solução, o que antigamente eu me calaria, porque eu também acreditava que não teria solução, hoje não. Hoje eu falo para a pessoa, não, existe um lugar aonde isso pode ser resolvido. Então, assim, nós que chegamos à beira da separação, hoje nós temos um casamento muito feliz, muito equilibrado. Graças a Deus, somos bem-sucedidos na nossa profissão. Moramos muito bem. Para quem estava para ser despejado, hoje nós moramos muito bem. Existe harmonia dentro de casa. Eu tenho um desejo muito profundo de cada vez prosperar mais, para que eu possa ajudar mais, para que a Universal possa ainda ir mais longe. Se eu puder um dia, com os meus recursos, ajudar a construir igrejas, eu vou fazer isso. Porque eu sei onde eu estava. Eu sei aonde eu estava. E eu sei que tinha muita gente que se dizia conhecer Deus e nunca sequer enxergou aonde eu estava. Então, o que eu puder fazer para que outras pessoas encontrem ou reencontrem Deus através da Igreja Universal, eu vou fazer. Ele me convence hoje, eu não me convenço mais pelo conhecimento. Hoje eu sei que o Espírito Santo está sempre comigo. E isso faz toda a diferença.